filisteus são um dos povos mais intrigantes da história bíblica e arqueológica. Eles são descritos na Bíblia como inimigos de Israel, guerreiros poderosos e habilidosos na arte da guerra. Mas quem eram realmente os filisteus? De onde vieram? E como se tornaram uma das principais potências militares da região? Hoje, vamos explorar a origem dos filisteus, sua chegada a Canaã, seu confronto com os israelitas e, finalmente, sua queda e desaparecimento da história. Os filisteus faziam parte dos chamados povos do mar, um grupo de migrantes e guerreiros de origem egeia que, no final do século XIII a.C., invadiram diversas regiões do Mediterrâneo Oriental. Os egípcios registraram suas ações, descrevendo-os como saqueadores e piratas temidos, que atacavam cidades costeiras e embarcações comerciais. Mas o que teria motivado essa onda migratória? No final do século XIII a.C., o mundo antigo passou por uma grande crise. A economia e a estabilidade de diversas civilizações entraram em colapso, afetando desde o Egito até a Grécia. Arqueólogos como Danny Herman identificaram evidências de fome, seca e até desastres naturais, como terremotos e erupções vulcânicas. Com a queda das cidades-estado cananeias e o enfraquecimento do Egito após sua guerra contra os hititas, os povos do mar viram uma oportunidade para buscar novas terras. Os filisteus chegaram a Canaã no final do século XII a.C., desembarcando com mulheres, crianças e idosos, além de um forte contingente militar. Inicialmente, tentaram se estabelecer no Egito, mas foram derrotados pelo faraó Ramsés III, como mostram os relevos do templo de Medinet Habu. Contudo, Ramsés III optou por um acordo. Em vez de exterminá-los, permitiu que se estabelecessem em Canaã, nas cidades de Asquelon, Ashdod, Gaza, Ecrom e Gate, formando a chamada Pentápolis Filisteia. A Bíblia descreve os filisteus como estrangeiros, invasores e adversários constantes dos israelitas. Em Amós 9:7, Deus menciona que os trouxe de Caftor, possivelmente Creta. Jeremias 47:4 reforça essa origem marítima. O nome filisteu em hebraico lembra a palavra porshim, que quer dizer os invasores, e na Bíblia também vemos que não são habitantes locais de Canaã. A Bíblia os rotulam como descendentes dos egípcios, e agora, entendendo que eles eram aliados dos egípcios, podemos compreender por que a Bíblia os rotulam assim. Os filisteus desenvolveram um poderoso exército e se destacaram pela produção de armas de ferro, o que lhes deu uma vantagem militar significativa sobre os israelitas, que ainda utilizavam armas de bronze. Desde os tempos dos juízes, os filisteus travaram batalhas contra Israel. Sansão foi um dos principais guerreiros a lutar contra eles, como vemos em Juízes 13-16. Mais tarde, no tempo de Saul, os filisteus eram a maior ameaça para Israel. Um de seus guerreiros mais famosos foi Golias, o gigante de Gate, derrotado por Davi em um dos episódios mais icônicos da Bíblia, 1 Samuel 17. A força militar dos filisteus era impressionante. Em 1 Samuel 13:5, vemos que seu exército incluía 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e uma infantaria incontável. Seu poder parecia invencível, mas essa supremacia não duraria para sempre. O declínio dos filisteus começou com a ascensão de Davi ao trono de Israel. Davi derrotou os filisteus em várias batalhas e, com o tempo, reduziu sua influência. Mais tarde, no século IX a.C., Hazael, rei de Arã, conquistou Gate, e no século VIII a.C., o rei Uzias, de Judá, atacou cidades filisteias e as incorporou ao seu reino, segundo Crônicas 20:6. O golpe final veio com os assírios, que invadiram Canaã
e subjugaram os filisteus no século 8 a.C., sob o rei Nabucodonosor da Babilônia. No século 6 a.C., os filisteus foram completamente dominados. Diferente dos israelitas, que sobreviveram ao exílio e retornaram, os filisteus foram assimilados por outras culturas e desapareceram da história. Os filisteus deixaram um legado arqueológico impressionante. Seus artefatos, cidades e inscrições ajudam a entender sua cultura. Embora tenham sido grandes guerreiros, sua civilização foi extinta ao longo dos séculos. A Bíblia nos mostra que os filisteus foram um grande desafio para Israel, mas no fim, o povo da aliança prevaleceu. Os filisteus foram muito mais do que simples vilões bíblicos. Eram uma civilização avançada, com domínio da metalurgia, uma cultura forte e um exército temido. No entanto, seu poder não durou para sempre. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima!